Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje nós vamos aprender o que é número de massa e o que é carga elétrica. Primeira coisa, número de massa vai ser a soma do número de prótons e nêutrons que tem num elétron. A carga elétrica vai ser o balanço de cargas elétricas positivas e negativas que existem dentro de um átomo. Para a gente entender melhor isso, vamos observar essa figura aqui. Esse primeiro desenho que a gente vê ali no canto esquerdo da tela, aqui em cima, né, vai simbolizar para a gente um próton. Né? Esse segundo desenho, que são essas bolinhas, essas bolas grandes, totalmente pretas, totalmente cheias, vão simbolizar para a gente nêutrons. E aqui embaixo, essas bolinhas menorzinhas vão simbolizar para a gente elétrons. Primeira coisa que a gente tem que ter, essas são algumas das menores partículas que existem na matéria, e a gente tem que ter noção de que elas também têm um peso, né? Que elas também têm uma massa. Essa massa ela não vai ser medida em gramas, ela vai ser medida em unidade de massa atômica, que é uma unidade extremamente pequena, zilhões de vezes menores do que um grama. Né? A gente abrevia isso como um U. O próton ele pesa, ele mede de massa mais ou menos, né, 1 U, ou seja, uma unidade de massa atômica. Um nêutron também mede mais ou menos 1 U. E um elétron, por sua vez, pesa cerca de 0,0054 U. Tá? Para fins práticos, a gente considera esse peso, essa massa, desprezível, né? Pequena demais, desprezível. Pequena demais para ser considerada em qualquer cálculo importante para a gente. Em termos elétricos, os prótons têm uma carga elétrica, né, vão ter uma carga elétrica mais 1, né, tem carga elétrica positiva. Os nêutrons não têm carga elétrica, né, a gente vai considerar a carga elétrica dele 0. E os elétrons têm uma carga elétrica negativa, menos 1. Tá? Esses são dados importantes que a gente tem que decorar para entender todo o resto da aula. Então, nós vamos ter 3 tipos de partículas dentro do átomo: prótons, nêutrons e elétrons, sendo que os prótons têm uma massa, ou seja, eles têm um peso de 1 U, ou seja, de uma unidade de massa atômica, que é uma unidade muito pequena, né, muito minúscula, e ele vai ter uma carga elétrica mais 1, ou seja, a carga elétrica positiva menor que a gente vai considerar aqui, por enquanto, vai ser o próton. Os nêutrons têm uma massa equivalente à do próton, né, 1 U, uma unidade de massa atômica, uma carga elétrica 0, ou seja, ele não tem carga elétrica, o próprio nome já fala, nêutron, né, neutro. E os elétrons, eles vão ter uma carga elétrica menos 1. A massa dos elétrons a gente vai considerar como desprezível, 0,0054. Isso tudo é importante ter na cabeça. Agora vamos passar a tentar entender melhor como a gente pode calcular o número de massa e a carga elétrica. Se a gente juntar alguns prótons, né? Por exemplo, vamos supor que a gente tem um átomo com 2 prótons, 2 nêutrons, né? E com, vamos supor, 3 elétrons girando em torno deles, né? Ou orbitando em torno deles. Se bem que não é exatamente isso que acontece, mas já é o suficiente para a gente poder entender. Vamos dizer que a gente tenha 3 elétrons aqui orbitando em torno deles. Esses valores não são exatos, tá? Não correspondem ao que a gente vê na natureza, mas já ajuda a gente a entender. O que vai acontecer aqui? Né? A gente tem esses 2 prótons, tem esses 2 nêutrons. Eu quero saber o peso do átomo. Quero saber o número de massa dele. Né? O quanto que ele pesa, qual é a massa dele, qual é ele pesado. Eu vou utilizar nessa conta os prótons e os nêutrons. Por que eu não utilizo os elétrons? A massa dos elétrons é muito pequena, é desprezível, 0,0054, é 2.000 vezes menor do que isso aqui. Só vai complicar a conta. Então a gente só vai somar o número, o peso desses caras aqui e o peso desses caras aqui. Né?
Para facilitar, eu sei que cada um deles vale uma unidade de massa atômica. Então é só somar a quantidade deles, o número deles. Eu somo o número de prótons com o número de nêutrons. Vamos ver como é que isso acontece? Então, a massa atômica... Desculpem pegar a caneta aqui. A massa atômica desse átomo vai ser igual ao número de prótons, né, que no caso são 2, somados ao número de nêutrons, que também vão ser 2. Então A igual a Z mais L. Ou seja, igual a igual a 2 mais 2, ou seja, A igual a 4. Agora 4 o quê? 4 unidades de massa atômica, porque cada um deles tem uma unidade de massa atômica. Esse próton tem uma unidade de massa atômica. Esse outro próton tem outra unidade de massa atômica. Esse nêutron aqui tem mais uma unidade de massa atômica. E esse outro nêutron tem mais uma unidade de massa atômica. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Né? Ou seja, o número de prótons são 2. A gente simboliza o número de prótons com Z. E o número de nêutrons também são 2. A gente simboliza o número de nêutrons com Z. 2 mais 2, 4, 1. E a carga elétrica desses caras aqui? A carga elétrica vai ser igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Então a carga elétrica vai ser igual. Eu tenho quantos prótons? 2. Quantos elétrons? Tem 1, 2, 3. Então vai ser 2 menos 3. A carga elétrica vai ser menos 1. Ou seja, a carga elétrica, quando é diferente de zero, indica que este átomo é um íon. Ele é um íon negativo. Um íon negativo, também conhecido como ânion. Vamos ver um outro exemplo? Né? Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar esse cara aqui. E vamos fazer mais um exemplo para vocês verem aqui. Então, dessa vez, vamos pegar quantos prótons? Vamos supor 4 prótons. Vou botar aqui 4 prótons. Né? Então, aqui 4 protinhos bonitinhos, arranjadinhos, lindinhos e bem alimentados aqui no meio da tela. Né? Nenhum próton foi maltratado durante essa filmagem. Mas vai aparecer aqui. Vou botar 6 prótons, não é só para deixar a coisa mais emocionante. Vamos botar aqui mais alguns nêutrons. Vou botar aqui mais alguns nêutrons. Tá aqui. Eles vão se organizando, vão se aproximando. Vamos aqui botar mais alguns nêutrons. Botar. Vocês acham que quantos? Mais um? Vou botar mais 3 aqui, né? 3 aqui. Isso. E agora só falta botar alguns elétrons aqui. Vou transferir esse elétron para cá. Vou apagar isso aqui de cima para facilitar o nosso trabalho. Vou desenhar aqui uns círculozinhos, os orbitais, para a gente ficar mais tranquilo. Então, aqui, um orbital aqui e um outro orbital aqui. Né? Agora vamos fazer nossos elétronzinhos. Né? Aqui, tá. Então, olha aqui, vamos supor que ele tenha 1, 2, vamos ver aqui, 3, 4, 5, vamos dizer que sejam 5 elétrons que esse cara tem. Né? Vamos diminuir o tamanho desse átomo, esse átomo é muito grande, vai atrapalhar a gente aqui de fazer o exercício. Né? Então a gente vai ter nesse átomo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons e 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Agora vamos brincar de conta? Né? Então aqui, para a gente calcular o número de massa, lembrar que o símbolo do número de massa é sempre A. Então, para a gente calcular o número de massa, você tem que somar o número de prótons. O número de prótons também é conhecido como número atômico, e o símbolo do número de prótons ou o número atômico é Z,
porque quer dizer, eu não usei, né? E com o número de nêutrons, né? Então, a gente pode falar que o número de massa é Azim, né? A igual a Z mais N. O número de massa, nesse caso aqui, vão ser 6 prótons mais 6 nêutrons. Este número de massa vai ser igual a 12. 12 o quê? 12 U. O que quer dizer U? U quer dizer unidade de massa atômica. Não esqueçam disso, rapazes e moças. E carga elétrica? Como é que a gente calcula a carga elétrica? Né? Carga elétrica vai ser o balanço que a gente tem entre o número de elétrons e prótons de um átomo. Né? Quem vence determina a carga do átomo. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, a carga vai ser zero. Se o número de prótons é maior que o número de elétrons, você vai ter uma carga elétrica positiva. Se o número de elétrons é maior que o número de prótons, vai ter uma carga elétrica negativa. Então aqui, vamos contar o número de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. O número de prótons são 6. Então a carga elétrica vai ser igual a 6 menos 5. A carga elétrica vai ser igual a 1. Mas com carga elétrica a gente sempre usa o sinal. Então vai ser igual a mais 1. Isso quer dizer que este átomo aqui é um íon positivo. É um íon positivo, também conhecido como cátion. Espero que tenham entendido. Quaisquer dúvidas, coloquem nos comentários aí. Mas futuramente a gente faz outras aulas, fazendo outros exercícios para vocês. Boa tarde e tudo de bom para vocês.